esse carro restaurado aqui, o bimotor, ele nasceu em 1965. Nasceu juntamente com o automobilismo de Cascavel. O automobilismo começou em 1964. E já na primeira prova, Euclides Carpenedo participou dela. Assim como da segunda, da terceira, da quarta e da quinta prova. Aí, na época, não existia motores muito fortes, muito potentes. Então ele achou por bem de fazer um carro com 2 motores. Foi uma invenção dele propriamente, e ele teve a ideia, e ele riscou, fez o rascunho, e inventou, fez o projeto e construiu o carro. Ele iniciou essa construção lá em 65, 66. O carro começou a andar na pista, em corridas, em 1968. E muitos pilotos teve que participou com esse carro. Esse primeiro, o projeto original, ele foi feito em cima de que chassis? Foi feito em cima do chassi de DKV. De DKV? Porque ele, o Euclides Carpenedo, era um mecânico da revenda DKV, aqui em Cascavel. Belcar? Da Belcar. E aí, então, ele era formado na mecânica DKV. E então ele montou o primeiro carro motor com 2 motores, exatamente, motor 2 tempos, e os 2 motores DKV. Ele colocou um DKV na frente e um atrás. Aí vinha aquela história, porque um puxa e empurra, e então, como o dianteiro estava com o DKV, ele não tinha, você troca a marcha, mas o motor não segurava o veículo. Ele tem roda livre, né? Então ele achava por bem, não vai ter esse problema, né? Mas depois da primeira ou a segunda corrida, ele achou por bem de experimentar, de colocar um motor de 1600 Volkswagen atrás, porque daí já era mais cilindrada, mais potência, e continuou dando certo os 2 motores. Aí mais para frente, mais um ano depois, lá para 1969, ele inventou de colocar os 2 motores 1600 Volkswagen. Aí nessa época, até com os 2 motores 1600, teve uma prova em Curitiba, prova muito longa, de 4 horas de duração, que o piloto foi o nosso ex-prefeito e nosso amigo e meu compadre Pedro Mufato. Foi ele o piloto em 1970 lá em Curitiba. E no bimotor. Com o bimotor. Ainda em 1968, a estreia dele foi na inauguração do Autódromo de Assunção, Autódromo Aratiri. E lá estava como piloto uma pessoa muito conhecida nossa aqui de Cascavel, que chamava-se Juca Baldo, José Baldo. E lá também fez um sucesso extraordinário o bimotor. E depois, então, eu iniciei minhas corridas em 1969, de Fusca. Eu tinha, assim, um Fusquinha 1300, que era meu carro, que eu trabalhava de viajante. E eu tinha um táxi, que eu tinha um motorista, e o táxi era aquele Zé do Caixão, aquele Fusca, motor 1600. 4 portas. Na época, eram os únicos motores 1600 que existia, era nesses carros, Fuscão Zé do Caixão. Aí o que eu fiz? Eu pegava o motor do Zé do Caixão e colocava no Fusquinha, dias de corrida, e corria. Na segunda-feira retornava o motor pro táxi, né? E assim foi. E eu fazia sucesso nas provas e coisa e tal, e o Euclides Carpenedo já tinha convidado vários pilotos, e o bimotor assustava bastante o piloto, porque ele era meio passarinheiro, era um carro perigoso para pilotar. Então o Euclides ficou meio sem piloto, os pilotos meio assustados e tal, e ele veio me convidar. E ele também estava com falta de um motor, né? Então ele veio me convidar para mim ser eu o piloto do bimotor. Mas eu fiquei muito feliz. Isso em 1970? Isso em 1971. 71. Aí pegamos o motor do meu Fusca Táxi, colocava no bimotor, aquela continuidade. Aí corri. Aí em 72, nós pegamos e compramos um motor de 5 esplanadas, um V8. Colocamos na traseira do bimotor. Aí o motor do 5 girava muito, tinha muita força, empurrava da frente e fundia o motor do Fusca. Era toda a prova e eu terminava a corrida só com o traseiro, porque o dianteiro esguelava e fundia. Tá bom. Aí pegamos e no ano seguinte, em 1973, para a inauguração do autódromo de Cascavel, que é uma história muito, muito legal que eu vou te contar agora, colocamos o motor
do Ford Corcel 1.6. Aquele motorzinho com o motor de esplanada do Corcelzinho. Bem. Do Corcel, mas era 1.6. O Corcel 1. 1600. E aí nós tínhamos esses dois motores. O V8 o Cinca atrás e o Corcel. E o Corcel na dianteira. Na dianteira. De dois motores que não precisava de radiador, tivemos que adaptar radiador para os dois motores daí. Aí veio a inauguração, veio 1º de abril de 73, a prova em Curitiba. Foi a estreia dos dois motores, o Fordinho com o Chrysler, do Cinca. Aí, nessa corrida lá em Curitiba, tava todo mundo. O Pedro Mufato já estava de Avalone já. Estava de Avalone, imagina os adversários. Tinha o Zilmar Belkis com a carreteira dele, o Jacipian com a carreteira dele, o Ângelo Cunha de Laranjeira com um Manta Ford, V8. Falecido Ângelo Cunha. Falecido Ângelo Cunha. Enfim, tinha muitos carros na pista. E lá fomos, largamos, não me recordo hoje qual foi a posição de largada. Mas o importante foi o final da prova, que cheguei em 2º lugar. Só perdi pro Avalone do Pedro. Mas virou um vice, rapaz. Aí veio a inauguração da pista em Cascavel, dia 23 de abril do mesmo mês e do mesmo ano, 1973. Na inauguração aqui veio de São Paulo, Jean Balder, veio o Chico Lameirão, veio Antônio Carlos Avalone, o fabricante dos Avalone, Kid Cabeleira de Minas Gerais, de Avalone, Pedro Vitor Delamar, ex-piloto de Fórmula 1, de Avalone, enfim, Elton Ronhalta do Rio de Janeiro, de Avalone. Bom, total de Avalone tinha 8. Total de protótipo, mais 12 protótipos até 2.000 cilindradas. Aqueles Polar, aqueles EVE, enfim. Na classificação de largada, o bimotor fez o 8º tempo. Sabe onde o bimotor chegou no final da prova? Aonde? 2º lugar. Segundo, bimotor. Sabe pra quem que eu perdi? O Pedro Mufato com a Avalone. Então foi incrível essa história da inauguração e do bimotor. Foi muito legal. O senhor restaurou o protótipo original. Que ano que o senhor restaurou esse protótipo? Começou a restaurar ele? Então, aí esse bimotor eu corri com ele de 71 até a meados de 74. E 74. Então, em 74 eu adquiri um protótipo Manta com motor V8 do Chrysler. Um carro muito bom, muito bem preparado, adquirido hoje nosso amigo Jacipian. E aí então, era um carro muito mais fácil para pilotar, com motor só, né? E para disputar um campeonato brasileiro era um carro mais competitivo. Enfim, que aí então, eu sócio de Euclides Carpenedo no bimotor, eu acabei vendendo a minha parte para o Euclides, e o Euclides, por sua vez, arranjou outro piloto, chamava Ayrton Zepilovski. E o Ayrton participou de provas o restante do ano de 1974 e o ano 75. E posterior a esse período, de 75, o Euclides Carpenedo abandonou as pistas e o bimotor ficou encostado. Então ele ficou muitos anos parado, muito tempo, e ninguém mais correu com... ninguém mais correu com o cara e coisa e tal. Ficou anos parado. Tantos, uns 30 anos parado, de 75 a 2005, né? São 30 anos. 30 anos. Então eu procurei o Euclides Carpenedo e eu achei por bem de nós restaurar o velho bimotor. Então o que a gente fez? Batalhamos e refizemos o bimotor, só que não mais com aqueles motores refrigerados a água, para facilitar, para não ter os radiadores, como é só para não morrer a história do bimotor, então colocamos para facilitar 2 motores 1600 Volkswagen. E aí tá a ferinha aí, para todo mundo ver que ficou até bonitinho, bem mais bonito do antigo, né? A mecânica original, né? Mecânica original, não tem comando, não tem carburação especial, não tem nada, tá originalzinho.
Mas mesmo assim E original, o bimotor pega o quê? Pega 180 por hora. 180. Ele pega. Original, né? Mas ele quer andar mais, ele, sabe? Ele pede mais. Ele pede mais, acaba o giro dos motores e ainda falta 200 metros para chegar ao final da reta ainda. Mas uma hora dessa a gente vai dar uma preparadinha nesses motores aí porque a gente só construiu para não morrer a história e pra gente brincar aí, fazer uma apresentação, fazer carro madrinha, fazer um desfile 7 de setembro. Bimotor, o único no mundo? Único no mundo. Existiam muitos, em 1930 por lá, a Ford na época andou fazendo uns bimotor lá na Europa e coisa e tal, mas não deu certo lá e já pararam, né? Mas atualmente é o único.